texto que diz assim: passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aquele que havia comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Muito bem, nós estamos aqui diante do quarto sinal. Já vimos o primeiro, a transformação da água em vinho. O segundo sinal, que foi a cura do filho de um oficial. O terceiro sinal, vimos na quarta-feira passada, que foi a cura daquele enfermo que estava ali há 38 anos diante do tanque de Betesda. E hoje nós veremos o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Como temos falado, João chama esses milagres de sinais, porque ele queria que olhássemos além do milagre, ele queria que olhássemos a mensagem que está por trás do sinal, porque esta mensagem, uma vez entendida, nos levará a viver a qualidade de vida do próprio Deus, que é a vida eterna. Somente Deus habita na esfera da eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quando nós cremos no Evangelho e somos conduzidos a entender quem é Cristo, nós somos convidados por Deus a habitar na mesma esfera da sua habitação, que é a vida eterna. E esta é a vida que Deus quer para nós. Quando nós somos orientados por Deus a olhar e enxergar a palavra de Deus e entender quem é Cristo e nos lançar a Cristo, nós somos conduzidos a essa experiência de vida que o próprio João vai dizer que é vida e vida em abundância. Então, nós estamos aqui diante desse sinal que tem como proposta exatamente nos conduzir a enxergar quem é Cristo e a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Nós temos o sinal. Esse sinal tem aqui algumas divisões nesse texto, do versículo 1 ao 14. A primeira divisão, do versículo 1 até o versículo de número 4, nos é apresentado o cenário onde o milagre acontecerá. No versículo 5 até o versículo de número 9, nós temos aqui Jesus testando os seus discípulos. Depois, no versículo 10 até o versículo de número 13, nós temos o milagre acontecendo, a multiplicação
dos pães e dos peixes. E versículo de número 14, nós temos aqui a reação da multidão diante daquele milagre. Então vamos analisar cada ponto desse. Primeira coisa, o cenário, o local onde aconteceu o milagre. Aqui nós temos a informação a respeito do local, nós temos a informação acerca das pessoas que ali estavam, e nós temos a informação aqui também, o motivo por que elas estavam ali. Observe no versículo de número 1, a parte B, que diz que Jesus foi para o outro lado da margem do mar da Galileia, que também é o mar de Tiberíade. Temos aqui a apresentação do local. Jesus está agora na região da Galileia. No último sinal, que foi a cura daquele enfermo de 38 anos, Jesus estava em Jerusalém, na região da Judéia. Certo é que Jesus agora está de volta na Galileia e agora ele sai da cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era a cidade de Pedro, Tiago e João. Era a cidade onde a sogra de Pedro morava e era a cidade também onde Jesus estabeleceu a sua base missionária. Ele andava em todas as aldeias, em todos os locais, porém ele sempre retornava para Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que experimentou as maiores manifestações da glória do próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus, né? Não sei se vocês lembram, na própria ocasião em que a sogra de Pedro é curada, a Bíblia diz que do início do dia até o final do dia, a cidade inteira veio até Jesus, trazendo enfermos, doentes, e Jesus curou todos os enfermos, expulsou o demônio, curou cegos, fez prodígios, sinais e maravilhas ali nesse local. E o texto nos informa que Jesus então pega um barco e vai para o outro lado do mar. Esse mar, que é conhecido como mar, na verdade é um lago muito grande, por isso que é atribuído a ele esse nome mar. Ele tem 20 quilômetros de comprimento por 11 de largura. O outro lado do mar era a região de Decápolis, né? A região onde ficava Gadara, onde vocês lembram da história daquele gadareno demoniado que Jesus atravessa para o outro lado e encontra ele ali. Então é nessa região que Jesus está. E é nesse local que nos é informado que uma grande multidão vai até Jesus. Uns vão de barco, outros circulam toda a margem do lago para estar com Jesus. E era um número muito grande. No versículo de número 10 nos mostra que 5.000 homens, ou quase 5.000 homens, somente homens é registrado. Mas aí se você vai calcular, pelo menos para cada um homem, uma mulher, né, que seria muito mais mulheres do que homens, normalmente é assim. E crianças, naqueles dias que era um número assustador, né? Não tinha WhatsApp, não tinha televisão, era muita criança. Então, por baixo, ali tinha uma concentração de 15.000 pessoas. Se botar um menino e uma mulher para cada homem, né? Nós tínhamos 15.000 pessoas. Alguns historiadores dizem que era muito mais que isso, né? Mas vamos lá, 15.000 pessoas ali, muita gente seguindo Jesus. E por que eles seguiam a Jesus? Versículo de número 2. Porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Eles tinham visto os milagres, os prodígios, eles tinham visto as maravilhas de Jesus. E isto, de alguma forma, incitou nos seus corações o desejo de estarem perto de Jesus. E também nos é informado no versículo de número 4, que a Páscoa estava próxima. Se, no sinal anterior, aquela festa que levou Jesus até Jerusalém, onde ele cura aquele enfermo lá de 38 anos, também era a festa da Páscoa, nós estamos falando aqui de aproximadamente um ano de diferença, né? Um ano de espaço entre aquele milagre e esse segundo, o terceiro e o quarto milagre de Jesus. Então, a festa dos judeus era uma festa da Páscoa, que todo mundo sabe que teriam que ir até Jerusalém. Então, possivelmente também essa era uma das razões dessa concentração. Aquele povo já estava se preparando para ir a Jerusalém e eles iam em caravanas, em peregrinações, e possivelmente muitos queriam subir até Jerusalém na companhia de Jesus. Por isso também estavam ali com ele. A partir daqui, do versículo de número 5,
eles já estão todos ali, nessa outra região, do outro lado do lago, e Jesus então vai fazer um teste com seus discípulos. Ele ergue os olhos, olha toda aquela multidão e chama Filipe e pergunta para Filipe: onde é que a gente pode comprar pão para dar para esse povo? Como é que a gente pode alimentar esse povo inteiro aqui? Versículo 6, ele vai explicar. Ele faz isso porque ele queria provar, ele queria testar, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia o milagre que ia fazer, mas ele está fazendo aqui um teste com os seus discípulos, com Filipe. E Filipe então vai dizer: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Ora, um denário é o salário de um dia de trabalho. Hoje, se fôssemos trazer, não dá para fazer como é que se diz? Esse cálculo, né? Porque seria algo absurdo. 200 denários hoje é R$100, uma diária, R$100 vezes 200, nós teríamos R$20 mil, né? Não tem como fazer esse cálculo, mas era algo absurdo que Filipe estava fazendo, algo muito grande. Se a gente tivesse uma quantidade de R$20 mil, não seria suficiente para comprar pão para todas essas pessoas, né? Não dá para fazer essas proporções, porque é uma moeda diferente, um contexto totalmente diferente. Mas assim, era algo mais ou menos assim, era muito dinheiro, era que ele está falando de 8 meses de trabalho, praticamente, né? 200 denários. Então é algo impossível, nós não temos como alimentar esse povo. Outro discípulo, por nome André, chegou e disse assim: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que isso significa para esse tanto de gente? Ou seja, ninguém pode fazer nada, Jesus. Todo mundo vai ficar com fome mesmo. Era essa a lógica dos discípulos. Então, versículo 10, Jesus toma a frente e vai fazer o milagre. Versículo 10 diz assim: então Jesus disse: fazer com que o povo se assente. Jesus organiza todo mundo ali. Nos outros evangelhos você vai perceber que Jesus organiza grupos de 50, de 100, né? E depois que ele organiza tudo isso, versículo de número 11, Jesus pega o pão, tendo dado graça, repartiu e deu aos discípulos. E os discípulos começaram a repartir para aqueles que estavam ali. Da mesma maneira, ele se fez com pão, ele fez com peixe, e o milagre acontece. Certo é que todos aqueles que estavam ali comeram, que ficaram fartos. E Jesus manda recolher o restante ou a sobra da comida. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Olha que coisa maravilhosa. Nós não temos dinheiro para fazer com que esse povo coma. O que temos aqui é insuficiente. E Jesus simplesmente começa a repartir para os seus discípulos. E essa comida começa a ser multiplicada de forma natural. O milagre acontece. O milagre acontece. Porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. O milagre é espetacular, o milagre é sensacional. Mas o que nós queremos analisar nessa noite é a mensagem do sinal. E talvez de todos os sinais que a gente já viu até aqui, essa é o sinal mais fácil, a lição mais fácil, porque o próprio Jesus é quem vai dar resposta no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 48. O que Jesus estava fazendo com isso? Jesus estava multiplicando pães e peixes e alimentando aquela multidão. Porém, aquele pão que estava sendo multiplicado e saciou a fome de todas aquelas pessoas, esse pão, ele teve a capacidade momentânea de fazer aquilo. Aquelas pessoas voltaram a ter fome, aquelas pessoas voltaram a querer novamente comida. E Jesus vai, então, a partir disso, mostrar que aquele pão significava algo espiritual, algo mais real. Versículo de número 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todos os que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então eles perguntaram, os judeus, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A mensagem do sinal é esta: Jesus é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome da alma humana e levar o homem a uma experiência de vida eterna. Somente Jesus, por ser o pão vivo, pode gerar vida eterna. Nada, absolutamente nada nesse mundo tem poder de gerar essa vida. Somente o pão vivo que desceu dos céus. Esse texto também aponta para a cruz. São as mesmas palavras que Jesus fala quando ele está com os seus discípulos celebrando a última Páscoa antes da sua morte. Ele toma o pão, tendo dado graça, partiu, dá aos seus discípulos e aponta para aquilo que ele faria lá na cruz do Calvário. Ou seja, o pão vivo que desceu do céu foi oferecido a nós na cruz do Calvário. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que confessam, todos aqueles que se entregam a este Jesus, desfrutam da qualidade de vida do próprio Deus, que é a vida abundante, que é a vida eterna. Mas a pergunta que surge é: pastor, como na prática podemos comer esse pão e beber esse vinho? Como na prática podemos comer, nos alimentar desse pão para que possamos continuamente ter essa vida prometida? Essa é a resposta à pergunta feita pelos judeus no versículo de número 52, né? Onde eles vão perguntar: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? E no versículo de número 34, eles fazem uma colocação, um pedido, e Jesus vai responder a pergunta e esse pedido, mostrando exatamente como é que podemos comer desse pão, como é que podemos nos alimentar desta carne. 34, eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A resposta é: vim a Jesus e crê em Jesus. Quando nós cremos, quando nós nos lançamos diante de Cristo, não somente a partir de uma decisão meramente racional e intelectual, não meramente a partir de uma decisão, muitas das vezes, como consequência de uma tradição familiar. Filho de crente, nasce dentro da igreja, apresentado na igreja, e vive dentro da igreja, e acostuma com a igreja, acostuma com o sagrado, acostuma com o santo, e vive uma vida totalmente superficial, onde não existe experiência interior transformadora, a partir de uma consciência, de uma revelação do próprio Deus, de quem Cristo é, para se entregar totalmente a Ele. É vir a Jesus e crer em Jesus a partir do vinho que é bebido, do vinho novo que é bebido, a partir daquela palavra que gera mudança, a partir do milagre do interior. E esse vir a Jesus e crer em Jesus requer atitudes
que comprovam, que provam a dimensão desta fé, que me leva para a eternidade. É vir e crer. E quando eu falo de crer, quando eu falo de vir, eu estou falando de fé. De uma fé que me impulsiona a uma entrega total. De uma fé que me impulsiona a crer que Ele é a única pessoa, Ele é tudo o que eu preciso para ter o que eu preciso. A eternidade, intimidade com Deus. Infelizmente, nós dizemos que temos fé, que cremos, mas muitas das vezes nós não passamos nos testes que Deus nos dá. A incredulidade muitas das vezes domina as nossas vidas e comprometem as nossas ações. A incredulidade se transforma em uma barreira que nos impede de confiar totalmente em Jesus. Ela impede que nos alimentemos desse pão que é único, que gera a vida eterna. Isso é percebido em nossas ações quando nós não cremos que Ele é suficiente, que Ele pode, que Ele basta, que Ele é tudo. Filipe é colocado à prova. Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo? Filipe vai dizer: Senhor, nós temos aqui 200 denários, mas mesmo se a gente tivesse 200 denários não seria suficiente. Não era essa a resposta que Jesus queria. A resposta que Jesus queria era: Senhor, nós não temos nada aqui, mas nós já vimos do que você é capaz. Nós já vimos o que o Senhor pode fazer. Nós já vimos o Senhor transformando água em vinho. Nós já vimos o Senhor com uma palavra curar um jovem a 30 quilômetros de distância, trazendo a vida. Nós já vimos o Senhor com uma palavra tirar um homem de 38 anos de penúria e dar significado, sentido para a sua vida. Nós já vimos o Senhor curar cegos. Nós já vimos o Senhor purificar leprosos. Nós já vimos o Senhor ressuscitar mortos. Nós já vimos o Senhor dar vida àqueles que estavam moribundos. Nós já vimos o Senhor fazer coisas sobrenaturais. O que é para o Senhor alimentar 5.000 pessoas? Era essa a resposta que Jesus queria. André se apresenta com um pouquinho de fé a mais. Diz assim: olha, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não significa nada para esse povo. Não era essa a resposta que Jesus queria. Jesus queria dizer: nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se o Senhor quiser, isso aqui é suficiente para alimentar essa multidão. Era essa a resposta que ele queria. Quando nós não confiamos totalmente em Jesus, queridos, quando nós somos levados à incredulidade e não confiamos que Ele é suficiente para resolver as nossas necessidades, os nossos problemas, nós somos conduzidos a uma ação, a uma reação meramente humana, meramente natural. Como é que nós vamos alimentar o povo? Senhor, nós não temos dinheiro para fazer isso. Como é que nós vamos alimentar o povo? O que nós temos aqui é insignificante para fazer isso. Quando nós somos envolvidos pela incredulidade, nós não temos capacidade de enxergar além do natural. Nós não temos condições de enxergar além do natural. O sobrenatural fica distante. E tudo que somos levados a fazer é focar naquilo que é natural. Muitas das vezes aquilo que é lógico, aquilo que é racional, humano e até mesmo mundano. Por quê? Porque dentro de nós vai existir um vazio. Dentro de nós vai existir uma fome. Dentro de nós vai existir uma angústia.
E esse vazio, esta fome, só pode ser saciada em Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Mas quando nós não temos a capacidade de conhecer, reconhecer e de crer que Ele é e que somente Ele tem esse poder, nós somos levados naturalmente a buscar em coisas racionais, lógicas, naturais, humanas e até mundanas, saciar esse vazio da alma. Aí o vazio está lá dentro da alma, aí eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser independente para ser feliz, ser realizado. Aí você trabalha, estuda, busca, ganha dinheiro, conquista tudo o que queria. Aí depois você percebe que o vazio está lá ainda. Não tenho que comprar um carro novo esse ano, 0 quilômetro, para me sentir importante. Você compra o carro e começa a andar num carro novo, lava o carro todo dia, falta tirar a tinta do carro, de feliz, alegre, porque está conquistando. Depois de 3 meses tu já quer quitar o carro porque quer mandar ele embora para comprar um outro novo, porque o vazio voltou. Não, eu quero casar, porque quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu casar os meus problemas serão resolvidos. Aí você vai, casa, e depois que você casa você percebe que o vazio está lá. Não, eu preciso de Deus, é Deus. Só que você vai buscar Deus em uma fonte errada. Preguei domingo aqui. Você vai buscar Deus a partir de um caminho alternativo que não é Cristo. Aí sabe o que acontece? O vazio continua lá. Aí para preencher o vazio você precisa de entretenimento dentro da igreja, para ter essa relação com Deus. Porque eu tenho que priorizar as coisas de Deus, porque somente Deus vai preencher o vazio do meu coração. Mas você não vai por Cristo, você vai simplesmente por causa de uma lógica, de uma racionalização e de um posicionamento, de uma decisão sua. Aí você vem para a igreja e começa a perceber que o vazio ainda está lá. Então, como é que eu vou preencher esse vazio? Eu preciso de entretenimento. A noite dos anos 70, vamos dançar todo mundo, clube forró, vamos, sabe? Vamos fazer noitada, noite não sei das quantas, e começa a encher de eventos a sua vida para preencher o vazio. Porém o vazio continua lá. Quando não é isso, enverada pelo caminho do ativismo. Pessoa que tem 500 cargos dentro da igreja. Tudo ele quer fazer, tudo ele quer estar junto. É professor da escola dominical, é dirigente do círculo de oração, é líder do vocal, é regente, é departamento da família, ele é tudo, menos crente. Tudo dentro da igreja, faz tudo, não tem tempo nem para cultuar. Aqui porque eu estou começando a controlar esse negócio. Mas tem igreja que tu vai assistir o culto numa festa, tu vê uma irmãzinha, aquela que faz tudo dentro da igreja. Ela faz tudo na festa, menos cultuar o Senhor. Porque ela reenregeu o vocal, depois que ela termina de reger, ela corre para ajeitar a coreografia, já entra com a coreografia, depois volta de novo, porque ela tem que dar as mímicas lá da peça do negócio. É um negócio. E pensa que isso se relacionar com Deus, que isso agrada a Deus, que é esse o relacionamento. Não, o vazio vai continuar lá. Aí tem outros que enveredam pelo misticismo sincrético, aquelas macumbinhas que você vê por aí para tudo quanto é lugar, né? É o copo de água ungido, a rosa ungida, o sal grosso, o manto para tocar, a campanha de 7 semanas para derrubar o gigante, né? A campanha da prosperidade. Começa a fazer aquele bando de coisa para poder preencher esse vazio na busca em saciar a sua fome e a sede, mas a fome e a sede continua lá. Não é isso, enverada pelo caminho legalista, moralista. A partir de hoje eu vou ser diferente. Lembra daquela oração que você fez lá no começo do ano? Você já não fez mais nada daquilo? Pois é. Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou te buscar mais. Esse ano eu vou orar. Esse ano eu vou abandonar o meu pecado.
pecado, esse ano eu vou ser santo. Só dá até depois do carnaval, do retiro. Depois do retiro começa a descer lá de abaixo. Faz nadinha do que prometeu. Aí no final do ano está aqui morto de arrependido, contrariado, decepcionado, frustrado e pedindo perdão para Deus e prometendo de novo que não vai cumprir. O vazio continua lá. Por quê, queridos? Porque é somente Jesus, o pão que alimenta e sacia a sua alma. Enquanto você não se relacionar com Jesus, enquanto você não for conduzido a se alimentar de Jesus, você não terá condições de viver uma vida e uma vida em abundância. Jesus! Quando nós não confiamos totalmente em Jesus, só temos capacidade de enxergar os problemas e concluir muitas das vezes que esses problemas são maiores que a nossa capacidade de resolvê-lo. André, como nós alimentaremos esse povo? Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos e isso é insuficiente. É exatamente isso que acontece com você quando você não tem a capacidade de acreditar, confiar totalmente que Jesus é suficiente na sua vida. Você olha para o problema e olha para você, para a solução e percebe que você não tem condições, que aquele problema é muito maior do que a tua capacidade de resolver, do que a tua força, muitas das vezes até do que a tua fé. Quando essa é a visão que nós temos, naturalmente a angústia vai tomar conta das nossas vidas, o desespero vai tomar conta da nossa vida, a sensação de impotência. Nós iremos olhar para eles e entender que nós não somos capazes de solucionar. Se você que está aqui nessa noite está angustiado por causa da situação que você está vivendo, se você que está aqui nessa noite tem vivido problemas difíceis, seja ele qual for, na tua família, na tua casa, na tua saúde, seja o que for, entenda uma coisa, entenda que Jesus Cristo sempre foi e será a saída. Jesus Cristo sempre foi e será a solução. Jesus Cristo é capaz, é suficiente de mudar qualquer cenário, por mais desfavorável que ele seja. Pastor Érica, porque o senhor não sabe a situação da minha família, porque o senhor não sabe a situação da minha vida, porque o senhor não sabe a situação da minha saúde. Eu não quero saber, eu quero saber de uma coisa, que Jesus está conosco, Ele está nesse lugar, e quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Eu e você precisamos tirar a incredulidade de lado e acreditar que é Jesus que está no comando, é Jesus que está no controle, Ele é quem pode fazer todas as coisas. Era isso que Ele queria daqueles discípulos. Senhor, nós não temos capacidade, nós não temos condições, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor pode gerar um milagre. Essa fé que nós precisamos ter, queridos. Você que é crente, você que é cristão, você precisa ter uma fé inabalável, uma fé altruísta, uma fé que te projeta a crer em Cristo e olhar para o sobrenatural, independentemente das circunstâncias e do cenário que você está vivendo. Ele, Jesus, é o pão vivo, Ele pode gerar o milagre em nós. Versículo de número 14. A Bíblia mostra que aquelas pessoas reconheceram que verdadeiramente aquele que estava ali era o profeta que Deus viria, ou que Deus enviaria ao mundo. Ele está falando de Moisés, que falou que Jesus enviaria um outro profeta semelhante a ele, e esse outro profeta seria o Messias. Eles são conduzidos a partir do milagre de entender que Jesus realmente é o Messias, que Jesus realmente era a solução para eles, que Jesus realmente era aquele que Deus estava enviando para mudar
a situação, principalmente espiritual, de Israel. Queridos, nós precisamos crer de uma forma total, sublime, que Jesus é o único que pode saciar a nossa sede, a nossa fome. Você só será pleno, você só será feliz, você só será bem-aventurado, você só será uma pessoa completa quando for conduzido a essa experiência de fé, de acreditar que o nosso Deus é soberano, que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas, e que a nossa vida está em suas mãos, e que aquilo que está acontecendo comigo hoje não pode ser considerado ou entendido como um problema, mas precisa ser entendido como um teste de Jesus. Aquilo que você está passando hoje não pode ser considerado como um problema, mas você tem que considerar como um teste. E o que Jesus quer é que a tua fé seja fortalecida, solidificada, e que você possa ter nele a experiência de caminhada com ele, de experimentá-lo e confiar cada vez mais que somente ele merece toda a credibilidade e entrega, porque é nele que você vai encontrar essa vida abundante. É ele que tem o vinho novo para você, é ele que tem a palavra que transforma, é ele que tem a palavra de ordem, um comando que te dá vida. É ele que tem a autoridade nos céus e na terra, porque tudo foi entregue a ele. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nada nesse mundo, nenhum átomo de todo o universo está além ou aquém do domínio e do senhorio de Cristo Jesus. Tudo que acontece nesse universo acontece por ele e por causa dele. Que você possa ter essa fé de entender que a tua vida pertence a ele. Que você possa ter essa fé de tal forma a que você não venha olhar para cenários e circunstâncias nenhuma, mas todo o tempo para ele, como autor e consumador da tua salvação, da tua fé. Que você tenha essa fé fortalecida e aflorada todos os dias, para que ele seja o teu alvo, ele seja o teu norte, ele seja a tua bússola, ele seja o caminho que você venha a seguir. Nós cristãos não podemos viver a partir dos cenários das nossas vidas. Nós não podemos reagir a partir das circunstâncias. A nossa reação precisa sempre ser a partir do Deus que nós servimos, a partir da visão daquele que está no comando, a quem pertence as nossas vidas. E se esta for a nossa experiência de vida, a Bíblia fala que nós creremos nele, e isso será suficiente para que venhamos desfrutar da vida eterna, da qualidade de vida dele. E um dia nós estaremos com ele por toda a eternidade, nesse cenário perfeito, onde seremos totalmente saciados por ele, onde viveremos totalmente plenos em sua presença. Mas somente aqueles que a partir de aqui já começam a viver influenciados por aquilo que será na eternidade. E para isso eu preciso conhecer Jesus todos os dias e todas as horas.